Rádio Leitura. Rádio Leitura. Com Carlos Andreasa. Estamos de volta com o 3 em 1, já com o quadro do nosso Carlos Andreasa. Qual a dica desta semana? A gente ficou de fazer na sexta, não deu, e hoje ao vivo. Faremos hoje, segunda-feira, e faremos novamente na sexta, para botar em dia. Então, duas vezes nessa semana. Eu fico feliz que os nossos ouvintes pedem, né? Eu acho que o quadro pegou. E hoje eu vou fazer uma coisa que raramente farei, certo? Não terei vergonha em tratar de um livro que eu editei, mas é porque eu considero o livro do momento. Talvez seja o livro mais importante, ou aquele de maior impacto, ou de maior repercussão no Brasil nesse momento. Eu me refiro ao Diário da Cadeia, do famoso Eduardo Cunha, pseudônimo, né? Esse livro é uma obra de ficção, um romance satírico, foi parar na justiça, teve por algum tempo proibido de circular, de ser distribuído por medida liminar da Justiça do Rio. Depois essa liminar foi derrubada, a derrubada foi confirmada e o Eduardo Cunha entrou com uma reclamação no Supremo Tribunal Federal, que também negou a reclamação, também manteve a liberdade desse livro contra a censura prévia, né, consagrado pelo voto da ministra Carmen Lúcia, cala a boca, já morreu. Eu queria convidar o nosso ouvinte a conhecer essa obra, finalmente liberada depois de tanto imbróglio. Nós fomos obrigados a revelar o nome do autor pela justiça. É o grande escritor, romancista, polêmico, um escritor de vanguarda, Ricardo Lísias, que fez uma obra satírica, radicalizando o uso do pseudônimo, radicalizando a projeção da política, da nossa política, para escrever uma sátira, que tem uma tradição satírica no Brasil, né? Só para citar um grande nome, Dias Gomes, por exemplo, assim como há uma tradição literária internacional, universal, consagrada do uso do pseudônimo. Aqui no Brasil mesmo, o Nelson Rodrigues usava, o Lima Barreto usou. Stanislau Ponte Preta, né? É uma técnica consagrada e é incrível que um romance, uma obra de ficção tenha sofrido, ou que alguém tenha tentado censurar previamente sem que o livro pudesse circular. Ninguém quer colocar livro na rua e ficar imune à justiça. Então, agora, com o livro na rua, se alguém se sentir agravado, tem todo o direito de recorrer, de procurar a justiça. A luta é contra a censura prévia, contra que um livro como esse, que é espantosamente uma obra de ficção, a última vez que uma obra de ficção havia sido censurada no Brasil foi em 77. Portanto, absurdo, 40 anos. Exatamente 40 anos. 40 anos. Mas teve do Roberto Carlos também. Mas eu falo de obra de ficção. Estou falando de obra de ficção, um romance, um livro do Rubem Fonseca. Então você tem. Mas o caso do Roberto Carlos serve, né? O caso do Roberto Carlos é a censura prévia a uma biografia. Esse livro foi vítima de censura prévia também, bizarramente sendo uma obra de ficção, mas eu acho que o bom senso, a cultura democrática, a liberdade de expressão prevaleceu. E no final das contas, eu gostaria que o nosso ouvinte lesse esse livro, se interessasse, porque é muito divertido, porque eu ri demais. Esse livro, Madu, só para completar, tem um personagem chamado Carlos Andreasa, que é editor. Evidentemente não sou eu, é um personagem ridículo. Não sou eu, é um personagem... Evidentemente não é você. Fala, Madu. Vai, Madu. Não, que eu queria que você contasse rapidamente assim a espinha dorsal, a história do livro, assim. Você faz o Lísias faz uma narrativa em cima dos últimos fatos do impeachment. Como é que é? É um diário, certo? Então, é como o personagem, esse personagem Eduardo Cunha pseudônimo, que significa que se é pseudônimo pode ser qualquer um, menos o Eduardo Cunha político, né? É esse personagem na cadeia, comentando sua experiência política anterior, ficcional, e projetando o futuro. E aí comentando a cena política brasileira de modo muito satírico. Eu vou te mandar o livro, Madu, e você vai divertir, porque eu gargalhava rindo. E talvez eu já vou ficar com esse exemplar que você trouxe. E aqui. Talvez o Madureira concorde com o Carlos Andreasa, que talvez ele ache que o Carlos Andreasa que está no livro é real, é de verdade. E vamos dizer, mesmo essa tendência de se romancear a vida de personagens históricos também é um clássico na literatura, né? Acontece várias vezes, não teria porquê nem o próprio Eduardo Cunha se sentir melindrado, né? O Patrick vai nos cortar. E tem o romance à la Clé também, não tem, Andreasa? Claro. E por exemplo, só para concluir, o Michel Houellebecq cita, por exemplo, a Marine Le Pen no seu livro Submissão. Ela é personagem do livro. Marine Le Pen, não processou.